Beleza, agora sim está gravando. Bom, pessoal, então vou compartilhar aqui a tela. Vamos recapitular um pouquinho do que a gente falou na aula passada sobre como que o tempo geológico ele está organizado e vamos agora sim, né, falar assim brevemente de cada uma das eras e períodos geológicos e os principais eventos biológicos e geológicos que marcaram cada um desses tempos. Certo? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, pegar aqui minha apresentação. Opa. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Beleza. Né? Então, deixa eu passar aqui. Né? Então, só relembrando, gente, né, aquilo que eu falei na aula passada, né, como é que como que o tempo geológico ele é sistematizado. Né? Nós temos uma primeira grande divisão, que são os éons, beleza? O primeiro grande tempo geológico, foram 3 éons que nós tivemos até o momento, né? O Arqueano, Proterozoico e o Fanerozoico, que é o éon que nós nos encontramos agora, certo? Sendo que esses 2 éons aqui, né, os 2 primeiros, eles são conhecidos também como uma fase pré-cambriana, né, o pré-cambriano, tá certo? Porque o que acontece? O Cambriano, que é o primeiro período da Era Paleozoica, foi aonde teve a grande explosão de vida no planeta, tá certo? Foi um período que, né, inaugurou assim uma biodiversidade até então nunca datada. Antes do início da Era Paleozoica do período Cambriano, as primeiras formas de vidas encontradas eram ainda muito primitivas. Né? Antes disso aqui, a gente ainda não tem nem vida, tá certo? Né? Uma Terra ainda em formação e o início da vida na Terra era ainda muito voltada para seres unicelulares, formas de vida ainda muito simples, né? Ao que tudo indica, as primeiras formas de vida, além de unicelulares, eram também procariontes, né? E aí, né, com o passar do tempo, tivemos aí uma evolução para as células eucariontes, seres ainda, apesar de eucariontes, ainda unicelulares, né? O que numa evolução aí da célula teria dado origem depois a seres assim coloniais, né, unicelulares coloniais, e até chegar nas primeiras formas de vida multicelulares ainda, né, muito pouco diversificadas e complexas, tá certo? No Cambriano é quando a gente tem, né, as primeiras formas de vida assim mais complexas e uma grande diversidade de vida que aparece. Vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Então, só para explicar por que essa fase aqui é conhecida como pré-cambriana. Tá legal? Bom, dentro dos éons, nós temos as eras, né, chamadas eras geológicas. Dentro das eras, nós temos os chamados períodos. Né? Então, uma era geológica ela pode ser subdividida em períodos, e dependendo da quantidade de tempo, né, assim, da longevidade e ao mesmo tempo dos eventos biológicos e geológicos que ocorrem num período, esse período ele ainda pode ser subdividido em épocas. Tá legal? Então nós temos os éons, nos éons nós temos as eras podem ser subdivididas em períodos e os períodos podem ser subdivididos em épocas. Tá certo? Bom, nós vamos estudar 3 eras geológicas, que é a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. Cenozoica é onde nós nos encontramos agora. Tá legal? A era Paleozoica ela é subdividida em 6 períodos, que é o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Né? Ao término do Permiano, nós temos o início de uma nova era, que foi a Era Mesozoica. Tá? A Era Mesozoica é popularmente conhecida como Idade dos Répteis, porque nos ecossistemas terrestres, né, predominavam as formas de vida dominantes dessa era foram os grandes répteis, beleza? Os mamíferos já estavam surgindo aqui, assim como as aves, né? Mas quem predominava nos ecossistemas terrestres eram os grandes répteis, dentre eles os dinossauros, aí tão falados, tão famosos até em produções cinematográficas, certo? Agora, a Era Mesozoica, ela é subdividida em 3 períodos, que é o período Triássico, Jurássico e o Cretáceo.
beleza? Né? Então, assim, os dinossauros, eles começam a surgir aqui no Triássico, né? Eles predominam no Jurássico, que foi o período mais longo dessa era, e a extinção dos dinossauros, ela se dá no Cretáceo, tá certo? Eu até falei com vocês, né, quem gosta lá daquele filme, Jurassic Park, né, que agora tem aí uma nova versão, né, um remake, que é o Jurassic World, né? Aquele filme eu sempre falo que eles fizeram uma grande confusão ali, né? Porque o nome do filme é Jurassic Park, né? Ou seja, Parque Jurássico. Né? Então, ou seja, era para ter dinossauros somente do Jurássico, mas eles colocaram alguns dinossauros lá naquele filme que são do Triássico, do Ah, eu não Cretácico. gosto desse filme, não. Eu achei ele muito estranho. Não gosta, Duda? Por quê? Porque ele é estranho, sei lá. O que tem de Não estranho? gosto, não. O que você vê de estranho nele, querido? Sei lá, tem coisas que parece que não encaixa, sabe? O Não que é? sei. Assim, geologicamente, você está falando? Paleontologicamente? Acho que sim. Paleontologicamente era isso que eu estava falando agora, assim, né? Eles fizeram uma grande confusão de colocar, assim, dinossauros que viveram, né, em períodos diferentes, como se todos eles tivessem coexistido, que não é verdade, É, exato. né? Tem isso, fora outras coisas também, né? Mas aí é aquele negócio, gente, é Hollywood, né? Eles colocaram lá né, o Tiranossauro Rex como um predador, como um grande predador, e eu contei para vocês na aula passada que, né, estudos paleontológicos mais recentes indicam que não era bem assim, né, que o Tiranossauro Rex ele não era predador, e que sim carniceiro, né, então ele se alimentava, né, de restos de caça que predadores deixavam, né, agora ainda tem essa hipótese aí de que eles eram plumados, né, então, ou seja, o Tiranossauro Rex ele era uma galinha grandona, né, enfim, mas óbvio que num filme hollywoodiano eles não iam colocar dessa maneira, né? Mas, enfim, esses são os períodos da Era Mesozoica. E na Era Cenozoica nós temos o Terciário e o Quaternário. O Terciário ele é subdividido em algumas épocas, tá certo? Assim como o Quaternário também. Né? A nossa espécie, né? Ou melhor dizendo, os primeiros hominídeos, né? Pode dizer assim, que deram origem ao que hoje é o Homo sapiens sapiens, né? Eles datam daqui, ó, desse período aqui, tá certo? Então, olha como nós somos recentes na história do planeta, né? Olha tudo que aconteceu antes da nossa chegada. Beleza, gente? E vale sempre a pena lembrar, né, que isso aqui não é um ponto final. Beleza? Né? A Terra, ela segue, né, assim, se desenvolvendo, se modificando, a própria vida segue mudando, só que nenhum de nós aqui, nem os nossos descendentes, vão ver uma grande modificação acontecendo. Né? Porque eu falei com vocês, a dinâmica geológica, né, ela ocorre num tempo muito mais longo e muito mais lento também do que o tempo cronológico, o tempo histórico, ou até mesmo o tempo biológico no sentido assim né, do quanto tempo dura um ser vivo, beleza? Mesmo seres vivos assim como jabutis, né, que vivem mais de 100 anos e tudo mais, ainda assim é muito pouco, tá certo? Peraí que tem alguém me pedindo autorização para entrar aqui. Ah, Nicole. Então, assim, é muito pouco, tá certo? Né, assim, o tempo que um ser tem em vida, né, nunca é o suficiente para que esse ser presencie, né, uma grande mudança geológica ou até mesmo uma grande, né, mudança evolutiva na vida. Tá certo? O tempo geológico e o tempo da evolução das espécies, ele é uma coisa paulatina e que leva aí milênios ou séculos, no mínimo, para acontecer. Tá certo? Fala, sempre lembrar daquela música lá do Los Hermanos, que fala, né? Sim, posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz a vida é curta para ver. Né? Ele está falando justamente do intemperismo que as rochas sofrem, né? Com a onda do mar, a água batendo nessa rocha e a formação da areia a partir daí. Né? Ninguém nunca em vida vai conseguir ver uma rocha, né, sofrendo intemperismo a ponto de virar areia
para cobrir toda uma praia. Isso é impossível, tá certo? Né? Então, antes de eu passar o slide aqui, deixa eu só permitir mais uma entrada. Tem mais uma pessoa pedindo para entrar, é o Igor. Beleza. Vamos seguir, então. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não. Não? Não. Vamos lá, então. Então, vamos ver aí, né, bem resumidamente, os principais eventos de cada uma dessas eras e períodos geológicos. Como eu falei para vocês, não estranhem, tá? É que eu tirei as imagens e os resumos para essa aula de um livro que eu tenho em PDF, que ele é de Portugal, né? Então, ele está escrito em português de Portugal. Então, vocês vão notar algumas diferenças aqui na forma de escrever, né? Que muda um pouco de lá para cá, daqui para lá, né? Mas eu acho que dá para vocês entenderem perfeitamente. Então, começando falando da Era Paleozoica, primeiro período dessa era, que é o período Cambriano, né? Ou Câmbrico, como está aqui, né? Então, assim, como eu comentei com vocês, né, é no período Cambriano que você tem a maior diferenciação, né, das formas de vida nos grupos atuais, né, que nós conhecemos principalmente dentre os invertebrados. Então, aqui no Cambriano, por exemplo, né, surgem, por exemplo, os poríferos, também conhecidos como esponjas, certo? Os primeiros quinidários, como os corais, alguns selenterados, como as medusas, né, também conhecidas como água-vivas, alguns helmintos, né, que são os vermes segmentados, moluscos, artrópodes, beleza? Tudo isso são filos do reino animal, que a gente vai estudar lá no final do ano, quando a gente estiver falando de zoologia ou biologia animal, que surgiram nessa época aqui, beleza? Né? Nesse período também é quando surgem os primeiros plânctons oceânicos. Né? Os plânctons que a gente estudou ano passado em ecologia são aquelas formas de vida que vivem, né, à beira da água, próximo à superfície terrestre. Tá legal? Né? Então, assim, aqui a gente ainda tem uma vida presa, não diria presa, mas assim, vinculada, melhor dizendo, tá, aos ambientes aquáticos. Tá certo? Isso daí, desde pequeno, vocês já devem ter ouvido, né, de que a vida ela começou, tudo indica, na água, né, no ambiente aquático. A água até hoje é considerada um elemento crucial para o desenvolvimento da vida, pelo menos a vida da maneira como nós conhecemos aqui na Terra. Tá certo? Né? Então é no Cambriano que tem uma grande explosão de biodiversidade, surgem, né, diversas formas de vida, tanto de animais quanto de algas, né, ainda acontecendo dentro do ambiente aquático, tá certo? Do Cambriano, data-se também o desenvolvimento de formas de vida que vocês, né, já devem ter ouvido falar, que são os trilobitas. Né? Os trilobitas eram um grupo de artrópodes, né? Parece um pouco com alguns artrópodes hoje conhecidos, como, por exemplo, caranguejo, embora, né, fosse um pouco diferente, mas que eles dominaram boa parte, né, dos ecossistemas aquáticos em algumas eras geológicas, em alguns períodos geológicos aqui da Era Paleozoica, né, e que, ao término dela, eles entram em extinção. Então, assim, existe muito documentário fóssil sobre trilobitas, beleza? E eles começam a se desenvolver aqui no Cambriano. Vamos lá. Seguindo aqui, período Ordoviciano. No período Ordoviciano, você continua, né, existe uma continuidade dessa diversificação de vida, certo? Nessa imagem aqui, dá para você ver aqui, né, que tem a ilustração de um molusco, né, esse aqui que parece um polvo, né, que foram, né, os cefalópodes, que é uma das classes do filo molusca que a gente vai estudar, e que são moluscos, assim, como é que eu posso dizer, cognitivamente falando, muito desenvolvidos, né? O nome é cefalópode de céfalo mesmo, né? Porque eles têm uma cabeça grande, consequentemente um cérebro muito grande, né? Assim, a visão também muito bem desenvolvida, e outras formas de vida aqui, como algumas algas, né, pluricelulares, que formam o chamado fitobênton, né? Que são as algas que, né, vivem junto ao substrato, formam aí né, a base da cadeia alimentar dos ecossistemas bentônicos, beleza? Bentônicos, lembra do ano passado, é o que vive junto ao substrato na água.
né? Podemos observar aqui também a presença de alguns corais, tá certo? Você tem ainda, né, você assim, no Ordoviciano segue se diversificando a vida que começou a se diversificar lá no Cambriano, né? Ainda essa diversidade de vida ela ocorre muito nos ecossistemas aquáticos, sobretudo nos mares, né, nos ecossistemas marinhos, que nós temos a maior biodiversidade nesse momento. E uma novidade que surge aqui são os primeiros peixes, né, os peixes do tipo agnatas ainda. Para quem nunca ouviu falar, agnatas são aqueles peixes que não têm mandíbula, né, a boca dele é toda redonda, porque ele ainda não formou mandíbula. Certo? Quando a gente for falar dos peixes, né, lá no final de zoologia, que é quando a gente vai começar a falar dos vertebrados, né, a gente vai ver que os peixes, eles têm os agnatos, são esses peixes sem mandíbula, tem os peixes cartilaginosos, né, que são formados predominantemente por cartilagem, como é o caso dos tubarões e das arraias, e temos os peixes ósseos, esses aí que são peixes, né, assim, mais desenvolvidos no sentido assim, de serem mais parecidos com os demais vertebrados, tá legal? Né? Então, aqui no Ordoviciano começa a surgir os primeiros peixes, né, como os agnatas, tá certo? Né? Ou seja, os primeiros vertebrados. Tá? Aqui, a partir do Ordoviciano, que os vertebrados começam a aparecer, beleza? Ao final do Ordoviciano, nós temos uma grande extinção em massa, né, que foi cerca de 85% das espécies existentes do Ordoviciano entraram em extinção ao término desse período, beleza? Né, assim, então por que o final do Ordoviciano, né, não deu origem a uma nova era, né, e sim a um novo período? Como a gente vai ver, o próximo período ele ainda está dentro da era paleozoica, né, assim, se extinguiu tanto assim, porque o que acontece? Ao final do Ordoviciano, a gente tem uma grande modificação biológica, né, com grandes extinções e, consequentemente, novas espécies que começam a aparecer, mas geologicamente a Terra não mudou tanto assim, tá legal? A ponto de simbolizar assim o início de uma nova era. Lembrando, né, que essas divisões geológicas elas se baseiam tanto, né, em questões biológicas, mas sobretudo questões geológicas, certo? Vocês vão ver o que acontece no final da era paleozoica, né, para que se entenda que ao término dela deu-se início não só a um novo período, mas sim a toda uma nova era geológica. Beleza? Então, alguns dados aqui do Ordoviciano. Seguindo, né, período siluriano, ou silúrico, como queira. Né? Vamos lá. No período silúrico, alguns eventos, né, paleontológicos legais a gente comentar aqui, foi que agora começa a aparecer os primeiros peixes com mandíbula. Né? Os agnatas vêm ali do Devoniano, e agora no Siluriano já começam a aparecer os primeiros peixes com mandíbula, o que mostra que a partir daqui, né, você tem um desenvolvimento maior por parte dos vertebrados. Os vertebrados começam a se diversificar, né, e a se desenvolver, tomando proporções aí semelhantes a grupos de vertebrados como nós conhecemos hoje, tá certo? Um evento muito importante agora na vida das plantas, que é algo que a gente vai estudar em botânica. Começam a aparecer as primeiras plantas vascularizadas. Né? Vascularidade no mundo das plantas significa o quê? Alguém sabe me dizer? Por exemplo, no nosso caso, né, o que é o nosso sistema vascular? Nós, seres humanos, né, e grande parte dos animais. Sangue, nossas veias? Isso, beleza. Né? O nosso sistema vascular, né, corresponde à circulação do nosso sangue, por meio das veias, das artérias e dos capilares sanguíneos. Né? Agora, a planta não sangra. Então, o que é a vascularidade no mundo das plantas? No reino das plantas, melhor dizendo. Seiva? Seiva, Água. perfeito. Então. Seiva, né, que é a água. Né, assim, né, as plantas vasculares são aquelas plantas que têm vasos, né, ao longo do corpo dela que são capazes de conduzir a seiva. O que é a seiva? Né, a seiva para as plantas nada mais é do que a água que circula no corpo dela junto com os produtos da fotossíntese. Beleza? Quando a gente estiver falando de fisiologia vegetal, né, também, bem mais para frente, a gente vai aprender que existe a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é a água que a planta
retira diretamente do ambiente, geralmente pelas raízes, né? Aquela água que está lá no solo, por exemplo, que é absorvida diretamente pelas raízes, essa é a chamada seiva bruta, né? E aí você tem lá os vasos condutores de seiva bruta, que leva essa seiva bruta até as folhas, que é o principal órgão responsável pela fotossíntese, né? Onde estão as principais células com clorofila. Lá, né, essa seiva bruta se mistura aos produtos da fotossíntese, que em sua grande parte é a glicose, e forma-se a seiva elaborada, né, que vai circular pelos vasos condutores de seiva elaborada, levando nutrientes para todas as demais células e tecidos da planta. Beleza? Né? Essas são as chamadas plantas vasculares. O primeiro grupo de plantas terrestres, né, que são as briófitas, também conhecidas como musgos, né, elas não tinham vasos condutores de seiva ainda, elas ainda eram avasculares. Beleza? Né? A partir das pteridófitas, um exemplo mais comum de pteridófitas são as samambaias, é que as plantas começam a desenvolver vasos condutores de seiva. Beleza? Surgem as primeiras plantas vasculares, tá certo? O que isso significou? Né? O surgimento da vascularidade, né, nas plantas significou o início de uma colonização do ambiente terrestre. Beleza? Né? Porque, como a gente vai ver, né, assim, os ancestrais comuns de todos os organismos do reino das plantas são as algas multicelulares, que são organismos aquáticos. Né? As plantas, elas vão, pouco a pouco, conquistando o ambiente terrestre, né? Se adaptando a uma vida fora da água, né, para uma vida em terra firme, uma vida em ambientes continentais. Beleza? Né? Só que no início, né, bem nas primeiras formas de vida do reino plant, elas ainda eram muito dependentes da presença, pelo menos, de umidade no ambiente. Eu falei aqui, por exemplo, as briófitas, elas não têm vasos condutores de seiva. Né? Então, elas necessitam estar no ambiente úmido para poder fazer a água circular no corpo delas. Além disso, as briófitas dependem da água também para reproduzir, como a gente vai ver. Quando surgem as pteridófitas, né, elas já contam com um sistema vascular, né, o que já proporciona a elas, primeiro, crescer mais em tamanho, tá? E já começa a se criar aí uma certa independência dessa umidade do ambiente. Elas já podem adentrar mais a terra firme. Né? Porém, as pteridófitas, elas ainda são dependentes da umidade por causa da reprodução. Vamos entender por quê quando a gente chegar lá em botânica. Tá legal? Né? Então, assim, mas o início, né, o surgimento da vascularidade caracterizou o início de uma colonização dos ambientes terrestres por parte das plantas. E aí vocês já podem começar a imaginar que o que acontece? Se tem planta crescendo na terra firme, isso significa que começou a se criar, pouco a pouco, um ambiente propício para receber também alguns animais adaptáveis a essa terra firme. Né? Até então, ó, até aqui, até o Ordoviciano, a gente só estava vendo, né, formas de vida aquáticas, inclusive dos animais. Né? Mesmo aqui no Siluriano, tu vê que animal eu só falei de animal aquático. Né? O grande evento biológico, paleontológico que eu citei desse período foi o surgimento dos peixes com mandíbula. Né? Então, ou seja, eles ainda formas de vida ainda dependentes da água. Né? Quando as plantas começam a colonizar os ambientes continentais, né, os ambientes de terra firme, isso vai começar a proporcionar, né, um ambiente para que outras formas de vida, além das plantas, como os animais, comecem a poder se adaptar, né, dependendo das características que esses desenvolverem, ao ambiente de terra firme. Certo? Então, aqui do Siluriano, esses são os principais eventos que eu tenho para comentar. Vamos seguindo aqui. Devoniano. Né? Bom, só uma pausa com uma aguinha. Né? Devoniano. No Devoniano, continua a diversificação da vida, né? E começam a surgir o que seria ali, assim, os primeiros anfíbios. Né? Olha só, olha para essa imagem aqui. Né? O que é um anfíbio? A classe dos anfíbios, né, que vocês devem conhecer aí
pelos sapos, pelas salamandras, né, dentre outros aí que a gente vai estudar, né, são animais que passam parte da vida no ambiente aquático e parte da vida no ambiente terrestre. Né? O próprio nome da classe, né, anfíbio, significa vida dupla, beleza? Né? Então, o que acontece? Olha só, para pensar. Até então, né, os animais eles estavam muito vinculados ao ambiente aquático. Né? Parando para pensar aqui nos vertebrados, tá certo? Os primeiros vertebrados a conseguirem, né, assim, colonizar parte do ambiente terrestre, eles ainda têm características que deixam assim, uma certa dependência do ambiente aquático. Tal como, por exemplo, as briófitas que eu falei agora no mundo das plantas. Né? As briófitas estão para as plantas, assim como os anfíbios estão para os vertebrados, eu costumo dizer isso. Tá certo? Foram as primeiras formas de vida, né, a começar a colonizar o ambiente terrestre, mas ainda com uma dependência do ambiente aquático. Tá certo? Então, os anfíbios, né, eles surgem de uma evolução dos peixes, né, e são animais que, né, eles mesclam a respiração aquática, a respiração branquial, né, com a respiração pulmonar e também cutânea. Então, no início da vida de um anfíbio, ele ainda respira por brânquias, ele ainda tem nadadeiras, e aí ele vive no ambiente aquático. Ao longo da vida desse anfíbio, ele vai sofrendo certas metamorfoses e, paulatinamente, ele vai desenvolvendo uma respiração tanto pulmonar quanto cutânea. Tá? A respiração cutânea, para quem não sabe, é aquela respiração que o ar circula pelos poros da pele. Tá certo? E aí ele vai se desenvolvendo e quando chega na fase adulta ele consegue viver no ambiente terrestre. Olha para essa imagem aqui. Ó. Isso aqui, dentro do que da imagem de anfíbios que você tem na cabeça, isso aqui parece mais um anfíbio ou parece mais um peixe? Parece mais um sapo ou parece mais um peixe? Peixe. Parece mais um peixe. Tá certo? Os primeiros anfíbios eles ainda tinham características muito parecidas com o peixe. Aliás, olha, experimenta fazer um experimento visual com você mesmo. Pega a foto de um sapo, tá? Ou de uma perereca, de uma rã, enfim, e tapa com a mão as pernas, as patinhas do sapo. E olha só para o corpo dele. Me diz depois se tu não acha que aquilo ali parece um peixe. Tá? Você vê que, assim, visualmente é nítida, né, a descendência que esses animais têm do seu grupo antecessor. Certo? Professor, a segunda foto parece mais uma barata, né? Uma barata aquática. Calma, que eu ainda tô... Não, esse aqui já não é mais na água, não, tá? Eu vou falar dos artrópodes aqui primeiro. Estou falando dos anfíbios, eu já vou falar dos artrópodes. Tá certo? Então, vamos lá, gente. No Devoniano, né, um primeiro, né, fato paleontológico aqui no mundo dos vertebrados, né, é o surgimento dos primeiros anfíbios, beleza? Então os vertebrados começam a se aventurar no ambiente terrestre. Já no mundo dos invertebrados, né, mais especificamente no filo dos artrópodes, né, que são os animais que têm exoesqueleto de quitina e pés articulados, alguns aracnídeos, como os escorpiões, e muitos insetos, por isso que a Vitória achou que parecia uma barata, né? Muitos animais da classe insecta começam a conquistar e colonizar de vez os ambientes continentais. Certo? Então isso aqui é um inseto, tá, Vitória? Isso aqui não é um anfíbio, o anfíbio é aqui. Tá certo? Aqui são artrópodes. Quando a gente chegar em zoologia, galera, vocês vão ver, cara, assim, que os artrópodes, eles dominam o mundo. Certo? Dentre as espécies animais catalogadas, a grande maioria são artrópodes e dentre os artrópodes, a grande maioria são insetos. Tá? Tanto em variedade quanto em quantidade de espécies. Os artrópodes são, né, assim, são os que mandam, são os dominantes no reino animal e isso já vem de muito tempo. A gente vai ver por quê. Tá certo? Quando a gente entrar lá em biologia animal,
que eu sei que muitos de vocês devem estar ansiosos por isso, né, que, né, pelo que eu já pesquei aqui da turma, é o que muitos de vocês se amarram, mas vão ter que esperar até o final do ano para isso. Então, não abandonem a escola, certo? Né? Então, no caso aqui então, do reino animal, quem começa a colonizar de vez, né, os ambientes terrestres são os artrópodes, certo? Enquanto nos vertebrados, né, a gente tem ali o início, né, do surgimento dos anfíbios, que ainda, né, uma moderada colonização nos ecossistemas terrestres, ainda dependente do aquático, né? Nos invertebrados, os artrópodes já estão colonizando de vez os ambientes continentais, tá certo? Eu não sei se vocês estão vendo perfeitamente aí, mas olha só, estão vendo que aqui nessa imagem tem uma plantinha aqui? Sim. Né? Isso aqui é uma samambaia, uma pteridófita, tá legal? Né, que eu só, lembrando aqui, ó, falei que aqui no Siluriano, né, começam a surgir as primeiras plantas vasculares, que são as pteridófitas, né, a pteridófita mais conhecida é a samambaia. Então, repara que aqui, ó, né, as pteridófitas no mundo vegetal, né, já dominam de vez, né, o reino das plantas. Era assim, o grupo predominante no reino das plantas nesse momento. Certo? Bom, no Devoniano nós temos novamente uma grande extinção. Né? Cerca de 80% das espécies existentes entram em extinção ao término desse período. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Carbonífero. Ainda na era paleozoica. Né? Aqui, a gente já começa a ter um desenho de paisagens, né, de ecossistemas terrestres semelhantes a como a gente conhece no nosso imaginário hoje. Né? Assim, a vida, assim... só uma observação aqui, gente. Olha só. É claro que, assim, quando a gente vai acompanhando o que vai acontecendo, né, conforme a vida vai se diversificando nos ecossistemas terrestres, a gente acaba dando uma atenção maior a eles. Tá? O que não quer dizer que a vida parou de se diversificar nos ecossistemas aquáticos. Beleza? Né? Assim, conforme assim, a colonização dos ecossistemas terrestres foi uma novidade, né, na história da vida, como vocês viram, né, sem problema, Tawane. Como vocês viram, né, assim, no início tudo estava vinculado à água, aos ecossistemas aquáticos, certo? Né? E aí a conquista dos ecossistemas terrestres foi uma novidade, né, que surge, e conforme isso vai se desenvolvendo, a gente acaba dando uma atenção maior a isso. Mas nos ecossistemas aquáticos a vida continuou se diversificando também, tá certo? Não é que a vida parou de se diversificar, né, a partir do momento que os ecossistemas terrestres foram colonizados. Não, a vida está sempre se diversificando onde há vida, beleza? Né? Então vamos lá. No Carbonífero, né, a gente já tem um clima mais quente e úmido, né, uma umidade maior a partir do momento que as plantas começam a se diversificar, certo? E isso cria, né, todo um ambiente, assim, climatologicamente falando, né, favorável para o desenvolvimento das primeiras florestas. A gente estudou sobre biomas ano passado, lembra? Né? Florestas são aqueles ecossistemas com, né, biomas, melhor dizendo, né, com a mata mais fechada, né, onde as plantas elas são uma ao lado das outras, né, diferente das savanas, que são mais espaçadas, tá certo? Né? E tem as florestas temperadas, as florestas tropicais, mas, enfim, floresta é um ambiente com uma mata mais densa, beleza? Né? As plantas costumam ser de grande porte e ficarem umas mais próximas às outras. Então, né, a temperatura e a umidade do ambiente que se criou aqui no Carbonífero, né, criou condições para o desenvolvimento de florestas e plantas, assim, as plantas começam aqui nesse período a criar os chamados esporos. Beleza? O que são esporos? Esporos, né, são mecanismos para que as plantas possam locomover os seus gametas. Isso proporcionou a total independência das plantas dos ecossistemas aquáticos. Tá certo? A partir do momento que as plantas não necessitam mais da água para reproduzir,
é quando elas conquistam de vez o ambiente terrestre. Beleza? Né? E aí, na evolução dos grupos vegetais, né, desse período, datam as primeiras gimnospermas. Já vou deixar você falar, Duda, já vi que você levantou a mão. Né? Datam as primeiras gimnospermas, que são as primeiras plantas com semente, beleza? Mas ainda sem fruto, tá legal? Né? Assim, as angiospermas, que vêm depois, são plantas que, além de semente, têm fruto. As gimnospermas ainda não têm fruto, mas já têm semente, tá certo? Então, aqui no Carbonífero, uma novidade no reino das plantas foi o surgimento das primeiras plantas com semente. A partir daí, as plantas conquistaram de vez, tá, os ecossistemas continentais, os ecossistemas terrestres, tá certo? As gimnospermas predominavam aqui nesse momento as paisagens das florestas desse período, beleza? E vai se prolongar assim por um bom tempo, certo? A gente vai ver aqui que em vários outros períodos que se sucedem, né, quem domina a paisagem no reino das plantas são as gimnospermas. As angiospermas levaram ainda um pouco mais de tempo para aparecer, mas depois que apareceram também dominaram tudo, beleza? Mas até aqui, quem domina no mundo das plantas são as gimnospermas. Fala, Duda. Então, antes das plantas alcançarem a reprodução que a gente conhece, elas eram totalmente, como dizer, dependentes da água para Sim, esse processo. exatamente. Então, Assim. Duda, antes do surgimento das plantas com semente, né, que são as gimnospermas, e, consequentemente, além de semente, surgiu também o aparecimento do grão de pólen, né, as plantas eram totalmente dependentes da água para reproduzir. Né? Até, vamos lá, né, nos grupos de plantas hoje existentes, que ainda têm essas características, que são as briófitas e as pteridófitas, né, essas são plantas que ainda não têm grão de pólen. Então, o gameta masculino dessas plantas, ele é... Ai, meu Deus, espera aí que eu vou lembrar. Me fugiu a palavra agora. Né? Flagelado. Veio. Flagelado. Eles têm o gameta flagelado. Né? O flagelo, ele é uma estrutura celular que é tipo uma cauda. Né? Então, o gameta das pteridófitas e das briófitas, ele tem que nadar para chegar ao gameta masculino. Né? Ele tem que nadar para encontrar o gameta feminino, fazer a fecundação e, enfim, gerar uma nova planta. Então, briófitas, como os musgos, e pteridófitas, como as samambaias, são plantas que necessitam da umidade do ambiente para conseguir reproduzir. Né? Tanto que, assim, até hoje você só vê essas plantas em ambientes com muita umidade. Né? Você não vê musgo, por exemplo, no deserto, né? Ou no ambiente onde bate muito sol e tem pouca umidade. Geralmente, onde é que você encontra musgo? Você encontra musgo, assim, naturalmente falando, ou em ambiente com a mata bem fechada, né, que essa vegetação de grande porte cria uma umidade naquele ambiente, né, ou então, assim, próximo a locais, assim, perto de margem de rios, né, onde você, assim, grudado nas rochas, ou em paredes, ou até mesmo no tronco de outras plantas, né, as samambaias, tirando essas samambaias que a gente cria em casa, né, mas elas também são mais bem adaptadas a viver como epífitas em plantas de grande porte em ambiente de mata fechada, né, porque são plantas que elas têm biologicamente uma dependência da umidade, da presença de água no ambiente para conseguir reproduzir, tá certo? Uma vez que elas não têm o grão de pólen para transportar os seus gametas masculinos, tá certo? E ainda não formam sementes, o embrião ele se desenvolve a partir dos esporos, certo? A gente vai ver isso com detalhes quando a gente falar de botânica, tá certo? Né? Então essas plantas, sim, as briófitas e as pteridófitas até hoje são plantas dependentes da água para reproduzir. Pode ir? Respondido? Sim, ok. Beleza. Né? Quando começa a surgir o grão de pólen e as sementes, as plantas elas ficam independentes da água para reprodução. Isso surge com as gimnospermas. Beleza? Né? Foram as primeiras plantas a ter essa característica e, por isso, conquistaram de vez os ecossistemas terrestres. Pois bem, no reino dos animais, né, os primeiros répteis surgem aqui no Carbonífero. Beleza? Né?
evolução dos anfíbios. O surgimento dos répteis caracterizou para os vertebrados o início também da conquista do ambiente terrestre. Por quê? Como eu falei, os anfíbios eles ainda são muito dependentes dos ecossistemas aquáticos. Porque eles passam a primeira fase da vida deles na água, certo? Ainda na forma que a gente chama de girino. Consequentemente, os ovos dos anfíbios têm que ser colocados na água. Se você reparar, os anfíbios eles sempre acasalam próximo à margem de um rio, porque a fêmea, a partir do momento que fecunda, que faz a cópula com o macho, os ovos já vão direto na água. Tá certo? A fecundação, inclusive, ocorre externamente na água. A gente falou disso... não, eu não cheguei a falar de biologia reprodutiva com vocês no ano passado. Mas, enfim, a gente vai comentar isso novamente quando a gente estiver vendo zoologia. Mas a fecundação ocorre externamente na água, e o embrião se desenvolve todo nesse ecossistema, beleza? No ecossistema aquático, tá certo? Além disso, os ovos dos anfíbios, eles ainda não têm aquela casca mais grossa que proporciona uma maior resistência e retificação de líquido, beleza? Os ovos dos anfíbios, ele tem a casca dele um pouco mais molinha. Então, os anfíbios, eles ainda são muito dependentes do ecossistema aquático. Já nos répteis, o que acontece? Primeiro, a própria desenvolvimento das escamas dos répteis, que é bem diferente da pele de um anfíbio, e os ovos com aquela casca mais grossa. Aqueles ovos dos répteis, se você reparar, que é muito semelhante aos das aves, que a gente come, aquela casca grossa, aquela parte externa do ovo, ela proporciona uma retenção maior de líquido e outros nutrientes para o embrião que foi feito para ali se desenvolver. Então, com isso, os vertebrados conseguiram também se tornar independentes dos ecossistemas aquáticos. Tá certo? Então, com os répteis, a gente tem aí a colonização de vez dos vertebrados nos ecossistemas terrestres. Tá certo? E no mundo dos invertebrados, os insetos continuam continuam prevalecendo frente a outras formas de vida. Uma das formas de vida muito falada, com bastante registros paleontológicos sobre, são as chamadas libélulas gigantes. Vocês estão conseguindo ver bem aqui na imagem. As libélulas gigantes foram insetos que predominaram, pelo menos tem bastante registro paleontológico dessas espécies de insetos. Certo? Então, aqui no Carbonífero, no mundo das plantas, as gimnospermas surgem e conquistam de vez o ambiente terrestre. Predominantemente, as paisagens, as vegetações eram grandes florestas de gimnospermas. No mundo dos animais, fatos aqui interessantes é o surgimento dos primeiros répteis, que aí começa de vez a colonização dos vertebrados nos ecossistemas aquáticos e, dentre os invertebrados, insetos continuam se difundindo, se espalhando por todo o ambiente, dentre eles as tão famosas libélulas gigantes. Bom, e no Permiano, alguns eventos aqui interessantes, vamos lá. Os animais, eles continuam a colonizar tanto saindo dos mares e indo para a terra firme, como eu falei, a partir do momento que os répteis começam a se diversificar, você passa a ter uma colonização de vez dos vertebrados nos ecossistemas de terra firme, que nessa imagem você tem aqui o desenho de um lagarto, aqui uma serpente, tudo isso são ordens da classe Reptilia, que a gente vai falar. E começam a surgir também os primeiros mamíferos. Aqui ao final da Era Paleozoica, os mamíferos eles já existiam. Algumas pessoas acham que os mamíferos só começaram a se desenvolver depois que os grandes répteis entraram em extinção. Não é bem assim. Os mamíferos eles coexistem com os répteis já desde o final da Era Paleozoica. Tá certo? O que acontece? A extinção dos grandes répteis lá no final da Era Mesozoica, ela vai proporcionar um melhor desenvolvimento dos mamíferos. Quando os grandes répteis entram em extinção, que os mamíferos passam a ser os vertebrados dominantes nos ecossistemas terrestres. Tá certo? Como a gente vai ver.
né? Mas antes disso acontecer, já existiam mamíferos, certo? Então, os primeiros mamíferos datam aí do período permiano ou pérmico, beleza? No final da era paleozoica, beleza? Já os anfíbios, por sua vez, eles começam a declinar, né? Então, começa a ter menos espécies de anfíbios. Até hoje, gente, dentre os que a gente chama de vertebrados tetrápodes, né, que são os vertebrados que têm 4 membros, que são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, os anfíbios eles são os que existem em menor variedade e quantidade. Né? Por quê? Como a gente vai ver na evolução dos anfíbios, eles não só permaneceram dependentes da água, né, como eles são dependentes dos ambientes de água doce. Né? Alguém aqui já viu, por exemplo, um sapo perto da praia? Se você vê, por favor, né? Se você vê, por favor, cataloga, pega uma espécie e me leva para um laboratório, porque é um achado, tá certo? Né? Porque os anfíbios eles não vivem em ambiente de água salgada, eles vivem somente em ambiente de água doce. Né? E a maior parte da água do planeta é o quê? Damos isso ano passado. A maior parte da água do planeta ela é salgada ou doce? Salgada. Salgada. Né? Os ambientes, né, oceânicos, eles têm uma quantidade muito maior do que os ambientes línicos, né, que são os de água doce. Tá certo? Então, os anfíbios, dentre os vertebrados, é que existe menor quantidade e variedade. Por quê? Porque são animais dependentes, né, de viver próximos a ambientes de água doce. Tá certo? Então, né, dentre os vertebrados, é o grupo, é a classe menos diversificada, assim, e menos abundante em questão assim, de riqueza, né, de indivíduos, de quantidade de indivíduos. Então, esse declínio dos anfíbios já começa aqui no Pérmico. Beleza? Né? Bom, ao término do Pérmico, nós temos o fim da Era Paleozoica. Beleza? Né? O final, aí vamos lá, aquilo que eu expliquei. Por que ao final do Pérmico você tem não só, né, a mudança de um período, mas também a mudança de toda uma era? Né? Do final da Era Paleozoica, nós temos o maior episódio de extinção em massa já registrado. Cerca de 96%, né, das espécies existentes, né, foram extintas ao final do Pérmico. Tá certo? Né? Dentre elas, os famosos trilobitas. Né? Aquele que eu botei lá, que apareceram, né, lá no Cambriano, no início da Era Paleozoica, eles, né, entram em extinção ao final do Pérmico, decretando assim, né, não só por causa dos trilobitas, né, mas por causa de todos os eventos que ali aconteceram, decretando assim o fim da Era Paleozoica. Certo? Então aqui, ó, um resuminho, né, da Era Paleozoica, subdividida em 6 períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Pérmico. E aqui os principais acontecimentos biológicos e geológicos da era. Beleza? Então, ó, Paleozoica, 6 períodos, né? Os eventos mais importantes aqui, relembrando: aparecimento explosivo de novas formas de registro fóssil, sobretudo na forma de vida marinha, desenvolvimento de todos os grupos de animais invertebrados, aquisição da capacidade de biomineralização de muitos grupos de seres vivos. Né? A biomineralização, né, é o que acontece no registro fóssil quando as moléculas, né, orgânicas desses animais vão ser, dessas formas de vida, vão sendo substituídas pelos minerais que formam rochas, formando aquele fóssil mineralizado com o passar do tempo. Né? Isso é uma capacidade que é mais comum em espécies que têm as chamadas partes duras, né? Como concha, osso, dente, beleza? Que são partes com uma decomposição mais lenta, beleza? Começa a conquista dos ambientes continentais, né? Lá no reino das plantas por conta do surgimento da vascularidade, depois surgimento dos grãos de pólen, né? As pteridófitas e gimnospermas surgem e conquistam o ambiente terrestre, né? E nos animais, os vertebrados, no caso dos invertebrados, principalmente os artrópodes, e mais especificamente ainda os insetos, né? Diversificam-se, dominam,
as paisagens dos ecossistemas continentais, e nos vertebrados surgem, né, assim, primeiramente nos ambientes aquáticos, começam a surgir os primeiros peixes aqui no Ordoviciano, os agnatas, que são os peixes sem mandíbula. No Siluriano começam a aparecer os peixes com mandíbula, e aqui no Devônico, né, Devoniciano, essa mistura de português e Portugal com o Brasil me deu um nó na cabeça. Devoniano, agora sim acertei, no Devoniano, né, começam a surgir os anfíbios, e a partir do Carbonífero os primeiros répteis, e também os primeiros mamíferos, ainda com os répteis predominantes, né? Então, evolução de peixes, anfíbios, répteis, insetos e plantas vasculares. O fim da era é marcado por uma grande extinção em massa, né, cerca de 96% das espécies, e, né, um dado que eu não coloquei no outro slide, mas que está aqui, a formação da Pangeia, né, que é o supercontinente no final do Paleozoico. Uma outra razão, né, para que ao fim do Paleozoico, né, ao fim do Pérmico, melhor dizendo, decrete o fim de toda uma era. Porque olha a mudança geológica que o planeta teve. Né? Vocês sabem o que é a Pangeia, não sabem? Para mim, quem não souber pode falar. O que foi a Pangeia? Calma, deixa eu formular. Deixa. Formula aí, sem pressa. Se mais alguém souber, pode falar também, tá, gente? Era quando os continentes, na verdade, era um só, e era banhado só por um oceano, que eu não vou lembrar o nome, que é meio estranho. Sem problema. Mas eu sei disso. Tá perfeito, perfeito. Perfeita a resposta, Duda. É exatamente isso. Beleza? A Pangeia foi um supercontinente. Né? Todas as placas tectônicas se juntaram, né? Ficou só uma massa continental e um único oceano na Terra. Beleza? Então tinha um único oceano e uma única massa continental. Tá certo? Essa é a Pangeia. A Pangeia se forma ao final do Permiano, né? Ou Pérmico, o que decreta o fim da Era Paleozoica. Então, no início da Era Mesozoica, que é o que a gente vai falar agora, né? O planeta está na forma da Pangeia e ele vai ganhando as proporções que a gente conhece hoje ao longo da Era Mesozoica. Vamos falar dela aí rapidinho, né? Então, começando a Era Mesozoica, né? Essa daí que o pessoal que gosta de dinossauro se amarra, né? O primeiro período da Era Mesozoica é o período Triássico, tá? Então, geologicamente, né, a grande questão, a grande novidade aqui nesse período é a formação da Pangeia. Beleza? Todas as massas continentais estão reunidas, né, formando esse grande continente, esse supercontinente que é a Pangeia. Reparem aqui nessa ilustração, ó, é um continente só, beleza? E um único oceano. Beleza? Isso daí no período Triássico. Bom, com relação ao clima, né, o clima ele era muito quente, né, nesse período. As florestas, né, assim, predomina-se ainda as gimnospermas, como a gente vai ver, né, e é quando começam a aparecer os primeiros dinossauros. Beleza? Expliquei para vocês também na aula passada que, olha só, nem todo réptil grandão, né, que a gente vê em filme, enfim, em livro de paleontologia, são dinossauros, tá certo? Dinossauros é o quê? São lagartos gigantes, certo? Então, por exemplo, Pterodáctilo, né, não era um dinossauro, é um réptil grandão, né, que data também, né, da era Mesozoica, beleza? Mas não é um dinossauro. Dinossauros são lagartos gigantes, tá legal? Né? Então, os primeiros dinossauros aparecem aqui na era, né, no período Triássico, certo? E os mamíferos continuam evoluindo, beleza? Os mamíferos aqui, né, eles ainda eram muito de pequeno porte, beleza? A maioria dos mamíferos existentes aqui ainda eram mamíferos pequenos, certo? Bom, nos ecossistemas marinhos registra-se também uma grande diversidade de peixes,
tá? E outros invertebrados, como moluscos, equinodermos, quinidários, enfim, começa a se diversificar nos ecossistemas aquáticos, né? Sobretudo no ambiente marinho, beleza? Né? E no final do Triássico temos aí uma grande extinção, foram cerca de 75% das espécies, né, extintas. Tá legal? Nota-se uma coisa também, gente. Quando eu falo de que grande parte de espécies foram extintas, né, isso não necessariamente significa dizer que houve uma grande modificação no tipo de forma de vida predominante. A gente vai ver agora aqui, olha só, no final do Triássico, cerca de 75% das espécies foram extintas, que deu origem a novas espécies. Mas como a gente vai ver agora no Jurássico, né, as novas espécies que surgiram ainda eram espécies de grandes répteis. Né? Então, ou seja, ainda eram os répteis, os grandes répteis que predominavam aqui. Tá certo? O que vai acontecer no final do Cretáceo, né, que eu vou mostrar para vocês, vai ser uma modificação muito maior em toda a estrutura biológica e geológica da Terra. Tá legal? Então, esse aqui é o Triássico. Aí, agora sim, o Jurássico. Bom, um primeiro grande evento geológico aqui do Jurássico é a fratura da Pangeia. Esse supercontinente aqui, ele fratura, né, e ele agora dá origem a duas massas continentais, que é a chamada Laurásia e a Gondwana. Beleza? Né? A Laurásia, que é essa que migra mais aqui, né, para o norte, ela vai dar no futuro, né, assim, no que é hoje, né, a Laurásia, parte dela depois vai se fragmentar no que hoje é a América do Norte e também na chamada Eurásia, né, que é a Europa e a Ásia. Tá certo? É o Henrique ou a Márcia que dá geografia para vocês? Márcia. É a Márcia, né? Márcia. Então, a Márcia ela pode explicar muito melhor do que eu, mas assim, vocês podem reparar que assim, a divisão da Europa com a Ásia ela é uma divisão muito mais geopolítica do que geofísica. Né? Porque se você olhar assim, né, tectonicamente, a Europa e a Ásia é um continente só. Né? Tanto que muitos geógrafos, geólogos chamam aquela massa continental de Eurásia. Né? Beleza? Né? Então, assim, mas politicamente ela é dividida em dois continentes. Tá certo? Né? Enfim, mas aí, assim, a Laurásia é o que vai dar origem à América do Norte, né? E a Eurásia. Já aqui, Gondwana é o que vai dar origem, né, à América do Sul, certo? A parte sul do continente da América, a África e, em parte, aqui também da Oceania. Beleza? Né, ó, repara como é que está aqui a disposição. Mas, nesse momento, são duas grandes massas continentais. Beleza? Você tem, assim, uma fratura da Pangeia que vai dar origem a dois grandes continentes, a Laurásia e Gondwana. Certo? Então, esse aqui é um grande primeiro, né, evento geológico do período Jurássico. Lembrando que o período Jurássico foi o mais longo da Era Mesozoica. Beleza? Né? Então, eu falei lá do Parque dos Dinossauros, né, Jurassic Park, né, que eles colocaram dinossauros que não eram do Jurássico, né, fizeram uma confusão, misturaram, né, o Triássico com o Jurássico com o Cretáceo, e mesmo no período Jurássico, né, tem espécies diferentes de dinossauros que datam do Jurássico, mas que viveram, né, em épocas bem diferentes do período Jurássico. Então, são espécies que também datam do Jurássico, mas que também não coexistiram, né, porque foi um período muito longo. Então, tem espécie que é do início, tem espécie que é do final e que, enfim, né, entraram em extinção antes do surgimento da outra. Tá certo? Então, assim, esse filme, para quem gosta, é um ótimo filme para você se divertir, tá certo? Mas não espere aprender paleontologia com esse filme. Né? Tem até algumas coisas interessantes de genética que eles falam, né, do pareamento das bases nitrogenadas, adenina com timina, né, citosina com guanina, recorte de DNA para você, né, juntar com partes faltantes. Então, para essa parte de genética e biotecnologia, até que tem algumas coisas interessantes que falam nesse filme, tá certo? Mas para aprender paleontologia, muito mais ou menos, tá legal?
né? Mas para se divertir é um bom filme. É um filme legal para você, né, numa tarde aí de bobeira, se jogar no sofá e assistir comendo uma pipoca. Beleza? Mas vamos lá. Né? Bom, as novas condições ambientais, ela favorece a diferenciação dos grandes répteis, né? Vou jogar uma pergunta aqui assim para vocês. Vocês nunca tiveram a curiosidade, né? Ou nunca se perguntaram o porquê, né, dos répteis dessa época serem assim proporcionalmente muito maiores do que não só os répteis, mas praticamente todos os animais? Aliás, todos os animais hoje existentes? Ai, sim, eu já fiquei com muita vontade de saber, tipo, mano, eu já tinha até soube já uma vez, eu até pesquisei, de tinha umas preguiças gigantes, eu fiquei, mano, que top, eu quero. Né? Então, assim, esse tamanho que esses animais adquiriam, né, é diretamente uma influência do ambiente. Né? O meio físico, ele pode muitas vezes assim proporcionar um desenvolvimento em tamanho para as espécies que ali vivem. Né? Então, assim, o fato de que os animais da era mesozoica, né, sobretudo os répteis, eram imensos, né, tinham o tamanho que eles têm, né, é difícil. Até, por exemplo, hoje a gente tem a ideia de animal grande, assim, tipo girafa, baleia, rinoceronte, elefante, né, e assim, se eu não me engano, assim, alguns dinossauros, não vou lembrar de cabeça agora, né, não sou especialista em paleontologia, mas assim, tem dinossauros que eles davam o tamanho de cerca de 100 girafas uma em cima da outra, né? Pra vocês terem uma ideia, né, do tamanho que eram esses animais. Né? Então, assim, tudo isso tem a ver com as condições físicas, né, que o ambiente da época proporcionava. Né? Quer ver um exemplo, claro, muito assim, né, mal e porcamente comparando, né, mas só para vocês terem uma vaga ideia, né, você não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas, por exemplo, quem cria peixe em aquário, né, o tamanho e o tipo do aquário influencia no crescimento do peixe. Né? Tem peixe que pode crescer mais ou menos dependendo do aquário que ele é criado. Certo? Só para vocês terem uma ideia de como que condições ambientais podem influenciar até onde uma espécie pode crescer. Para quem cria planta em casa também, isso também, dependendo da planta, vale para o tipo de vaso que você vai plantá-la. Né? Dependendo do vaso que você plantar, a planta pode crescer mais ou menos. Beleza? Tá? Então, aqui, assim, as condições ambientais favorecem essa diferenciação dos grandes répteis e, nesse momento, nos ecossistemas terrestres, os dinossauros dominam todos os nichos ecológicos. Né? Então, aqui no Jurássico foi onde os dinossauros, de fato, né, reinaram nos ecossistemas terrestres. Bom, e começam a surgir também as primeiras aves, beleza? A partir da diferenciação de alguns grupos de répteis. Uma coisa interessante aqui na evolução dos vertebrados é o seguinte: tanto os mamíferos quanto as aves surgiram da diferenciação dos répteis. Beleza? Né? Nós e as aves somos primos de primeiro grau, né? Assim, é primo irmão. Beleza? O que que acontece? Deixa eu voltar aqui. Acho que nessa imagem aqui dá para ver. Né? Esses répteis, tal como esse aqui, né, que são quadrúpedes, né, que andam de quatro, foi da diferenciação desses répteis aqui que surgiram os mamíferos. Os mamíferos surgem a partir de uma diferenciação desses répteis. Já aqueles répteis como Tiranossauro Rex, ou Velociraptor, né, que eram aqueles répteis que tinham assim, os membros dianteiros atrofiados, né, que não andavam de quatro, igual esses outros, né, que tinham aqui, né, os membros da frente menores, né, esses foram os que se diferenciaram nas aves. Né? As aves surgem a partir de uma diferenciação desses répteis. Esse membro dianteiro evoluiu para as asas. Tá legal? Né? Então, parte dos dinossauros se diferenciaram dando origem aos mamíferos, né? Dos dinossauros não, desculpa, dos répteis. Né? Parte dos répteis se diferenciaram dando origem aos mamíferos e outra parte dos répteis se diferenciaram dando origem às aves. Beleza? Né? Então, assim, existiam aqueles répteis, né, que tinham asas, né, e que já voavam, mas que ainda eram considerados répteis, e a partir da diferenciação desses, aí sim surgiram as primeiras aves.
As aves, né, de uma maneira geral, até hoje, elas são muito parecidas com esses répteis que deram origem a elas. Né? Tem até um meme aí, eu vi uma vez na página de biologia, né? Claro que só biólogo é que ri disso, né? Que era um passarinho, né? Assim, pequenininho, assim, mas ele tá com as asas abertas, com o peito estufado, com o bico aberto, parece que ele tá, tipo, gritando, assim, né? Berrando, tipo, indo pra guerra, e aí botaram uma legenda, assim, falando, né? No meu sangue corre os genes dos dinossauros, entendeu? Dos dinossauros, não sei o que lá, e é isso, né? Que esses, né, grandes répteis aqui, com o membro na frente atrofiado, foi que deram origem às aves. Né? E até hoje, assim, as aves, elas são muito semelhantes a esses répteis que as originaram. Né? Então, assim, alguns zoólogos, taxonomistas, né, consideram as aves não como uma classe à parte dos répteis, consideram as aves uma superclasse da classe dos répteis. Quando a gente falar de taxonomia, eu vou assim, clarificar um pouco melhor o que é isso, superclasse, subclasse, enfim, mas é que assim, desde, né, de muito tempo, a gente admite que os vertebrados tetrápodes são divididos em 4 classes, né, que é os anfíbios, reptília, aves e mamíferos. Né? Então, assim, já de alguns anos para cá, por conta, né, das muitas semelhanças que as aves têm com essa parte dos répteis, né, alguns taxonomistas consideram que as aves não são uma classe à parte dos répteis, elas seriam uma superclasse dos répteis. Enfim, como a gente vai aprender, né, taxonomia, classificação biológica, é tudo uma questão de critério, certo? Mas só para vocês, estou falando isso só para vocês terem uma ideia do quão parecido, né, as aves são desses répteis que as deram origem. Então, aqui alguns dados gerais aqui do período Jurássico. E aí sim, no período Cretáceo, né, que é o último período da Era Mesozoica, é que a gente tem a grande extinção, né, dos grandes répteis, dentre outras espécies que foram juntos. Mas antes de falar da grande extinção, comentar aqui um pouco. Né? No mundo vegetal, é quando começa a datar as primeiras angiospermas, né? Aí sim foi quando as plantas, né, passaram aí a dominar de vez, né? Quer dizer, já tinham dominado de vez o ambiente terrestre, mas com as angiospermas elas se diversificaram mais ainda, né? Porque, assim, dentre outras coisas, qual é a diferença das angiospermas para as gimnospermas? As gimnospermas, elas já têm pólen e elas já têm semente, mas elas não têm flores nem frutos. As angiospermas, sim. Né? Foi nas angiospermas que surgiram as flores e os frutos. Isso fez com que essas plantas ganhassem, né, na interação, na relação ecológica com alguns animais, uma ajuda a mais tanto na polinização quanto na dispersão de semente. Né? Aguardem mais detalhes para quando a gente entrar em botânica. E aí as angiospermas tornaram-se o grupo, né, no reino vegetal mais bem sucedido no quesito adaptação e diversificação. Tá legal? Então as angiospermas, né, as primeiras plantas com flor e fruto, elas começam a datar aqui do período Cretáceo. Né? Antes da extinção, os dinossauros eles continuaram, né, a dominar a Terra e a se diversificar, tá legal? Então, aqui durante o Cretáceo também foi um período de domínio dos dinossauros, e ao final do Cretáceo é quando ocorre uma grande catástrofe. Dentre as hipóteses conhecidas, né, assim, a mais aceita já há um bom tempo é de um impacto de um super meteorito, né, que teria entrado, né, em contato com a Terra. Tá, tudo bem, Cauã, sem problema, sem problema. Né? Teria entrado em choque com a Terra, levando a uma extinção em massa aí de cerca de 75% das espécies existentes, entre elas todos os dinossauros. Beleza? Né? Então aqui todos os dinossauros, todos os lagartos gigantes entram em extinção por conta desse grande choque, né, desse meteorito com a Terra. E isso decreta o fim da Era Mesozoica. Tá certo? Né, a gente pode, quem, né, tiver curiosidade, eu no início, né, da aula coloquei aquele link ali que vocês podem ter mais detalhes em relação a isso.
né? Porque, assim, esse choque do meteorito ele não levou somente à extinção dos dinossauros, né? Foi toda uma paisagem, né, da Terra que acabou durando aí depois, né, séculos e mais séculos, que teve como consequência, né, do choque desse meteoro, e a reestabilização, né, da Terra levou ainda mais um certo tempo, tá certo? Agora, né, o fim, essa catástrofe geológica e essa grande extinção, né, em massa dos dinossauros, ela, se não fosse por isso, os mamíferos não teriam se desenvolvido da maneira como se desenvolveram. Né, assim, eu comentei, né, quando a gente falou lá ainda no Triássico, né, que assim, ali começam a surgir os mamíferos, né? Ainda já no final da era paleozoica começam a surgir os mamíferos. Né? Isso significa, né, e como eu falei para vocês, os mamíferos eles ainda eram de pequeno porte. Né? Isso foi uma característica que ajudou os mamíferos a terem sobrevivido a essa catástrofe melhor do que os répteis, uma vez que os mamíferos tinham um porte bem menor que os répteis desse período, né? Essa diferença de porte favoreceu uma sobrevivência maior dos mamíferos em relação aos répteis. E, consequentemente, né, nos séculos que se sucederam após essa catástrofe, o cenário que ficou a Terra, né, esse pequeno porte também favoreceu com que os mamíferos conseguissem continuar vivendo na Terra ao longo desse tempo e, posteriormente, terem reconquistado o ambiente terrestre. Beleza? Então, não fosse por isso, os mamíferos não teriam se desenvolvido da maneira como se desenvolveram. Então, né, resuminho aqui também da Era Mesozoica, dividida nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Começa com o grande desenvolvimento dos répteis, incluindo os dinossauros, né? Por isso que ela é conhecida como a Era dos Répteis, né, que dominaram os ambientes continentais. Surgem os primeiros mamíferos e começam a surgir as aves. Surgem as primeiras angiospermas, plantas com flor e fruto. Né? No ambiente marinho, né, predominam os cefalópodes, como os polvos e as lulas. Né? Algumas estruturas de recife começam a surgir também, né? Aqueles recifes de corais, né, começam a surgir também aqui. O fim da era é marcado, né, por essa grande catástrofe e a fragmentação da Pangeia continua, dando origem a, assim, uma dimensão continental já se encaminhando para como é hoje e dando abertura, dentre eles, a novos oceanos, como o Oceano Atlântico. Né? Bom, e resumidamente aqui falando da Era Cenozoica, que é a era que nós estamos vivendo hoje, dividida no Terciário e Quaternário, né? O que tem aí de mais interessante para falar é que, geologicamente, né, aqui, ó, Laurase e Gondwana começam a se fragmentar, né, e aí as massas continentais começam a ganhar características, né, parecidas com as atuais. Começa a grande expansão das aves e dos mamíferos, certo? Como eu falei para vocês, uma vez que os grandes répteis foram extintos, isso deu abertura para que os mamíferos e as aves pudessem se diversificar melhor, né? E começam a surgir os primeiros cetáceos, né? Que são os mamíferos marinhos, como, né, as baleias, os golfinhos. Isso aqui é interessante, né? Porque olha só como é que a vida é dinâmica, né? Lá no meados da Era Paleozoica, nós vimos os vertebrados começando a sair do ambiente aquático e migrando para o ambiente terrestre, né, que foram com os anfíbios. Aí, depois que a vida, né, nos ambientes terrestres já estava toda dominada, né, que a vida já havia se adaptado perfeitamente à vida em terra firme, começam a surgir espécies, né, originalmente de terra firme, que começam a se adaptar, né, ao ambiente da onde tudo começou. Né? Ou seja, olha só, né, a evolução dos vertebrados, né? A conquista do ambiente terrestre começa com os anfíbios, ainda muito limitada ao ambiente aquático, né? Depois com os répteis, conquista de vez, os répteis se diferenciam nas aves e nos mamíferos, e aí quando já está tudo muito bem adaptado, né, você vai ter mamíferos
se adaptando, né, ao ambiente aquático, né? Ou seja, indo na contramão, né, do que foi no caminho contrário do que a vida se diversificou até agora, né? Você vê interessante como que a dinâmica acontece. O mesmo vai acontecer com as plantas, né? A gente vai, quando estudar botânica, a gente vai ver que tem plantas que vivem em ambiente aquático, né? Então, ou seja, depois de todo o caminho evolutivo percorrido, né, das plantas para serem totalmente independentes da água, algumas espécies hoje viventes são melhor adaptadas ao ambiente onde tudo começou. Beleza? Isso é interessante para a gente ver como que, né, a dinâmica da diversidade vai acontecendo. E os primeiros primatas também começam aqui no início da Era Cenozoica, tá certo? Né, que vão depois, passado o tempo, se diferenciar nos símios, nos hominídeos, né? Então, assim, na Era Cenozoica não tem muito, né, o que falar, porque é muito parecida à nossa era atual, né? Nós, ou melhor dizer, nós estamos nessa era, né? É a nossa era atual. Então, a partir daqui, o cenário já começa a ficar muito parecido com o que a gente vai começar a estudar agora, né? Então, só um resumão aqui, né? A Era Cenozoica é dividida em terciário e quaternário, né? Inicia-se com a extinção do Mesozoico, né? Desaparecem os dinossauros e muitos outros animais, grande desenvolvimento de mamíferos, por isso que ela é conhecida como a Era, né, dos mamíferos, que dominam o ambiente continental. Então, a Era Mesozoica é conhecida como a Idade dos Répteis, e a Era Cenozoica é a Idade dos Mamíferos, né? Surgem mamíferos com grandes dimensões, como os mastodontes, os mamutes, né, os grandes paquidermes, né? Então, os mamíferos que até então, até o Mesozoico, ainda eram, sua maioria, de pequeno porte, agora no Cenozoico começam a surgir esses mamíferos, né, de grande porte. O período quaternário, que é o segundo período da era, onde nós ainda estamos, inicia-se com a grande glaciação, desculpa, glaciação é outra coisa, né? Não é aula de história de Roma, né? Glaciação, que afetou, né, os ambientes terrestres. Quem assistiu o desenho A Era do Gelo, né, aquele desenho, o primeiro, tá? E aí depois eles começaram a, enfim, a misturar um monte de coisa nada a ver, mas o primeiro e o segundo, né, são bem fiéis a essa era glacial, né, como é conhecido esse período que a Terra, né, ficou com a temperatura extremamente abaixo, né, o que vai gerar a extinção, né, de muitos mamíferos e outros animais que não se adaptaram a essas alterações climáticas, mas que, por sua vez, favorece a continuidade e a diversidade de vida que conseguiu se adaptar e sobreviver a essas condições, né? Na escala geológica, é a era na qual nos encontramos atualmente, né, no período quaternário, e durante o quaternário também surgem os primeiros hominídeos, né, cuja cadeia evolutiva originou o homem moderno, também conhecido como Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, nossa espécie. Tranquilo, gente? Dúvidas aqui? Perguntas? Não, não. Não? Deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar para a tela grande. Né? Bom, gente, então, como eu falei, né, o objetivo dessa aula sobre o período geológico não era para nós mergulharmos a fundo, né, no ramo da paleontologia, como eu falei, né, o que a gente viu de paleontologia hoje aqui foi como ir à praia e só molhar os pés na beira da água, né, muito, né, distante de um mergulho. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo da paleontologia, mas só para a gente ter uma ideia de como que a vida foi se diversificando ao longo da história da própria Terra, do próprio planeta, né, e como que nós chegamos a essa biodiversidade, né, que nós temos hoje, que será, a partir de agora, nosso objeto de estudo ao longo de todo esse ano. Tá certo, gente? Então, na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre a origem da vida. Né? Vamos ver aí quais foram as primeiras, né, ideias assim para discutir como que a vida pode surgir, né? Depois para como que a vida poderia ter surgido na Terra, e como que essas primeiras formas de vida foram se diversificando. Tá legal? Semana que vem, então, vamos começar a falar sobre as teorias da origem da vida. Tá certo, gente? Tá bom. Bom, ninguém tem mais nenhuma pergunta? Né? Nada para falar? Não. Não? Então, estão liberados, podem ir.
Até Tchau, semana que professor. vem. Boa Tchau, semana. professor. Boa semana. Vitória, tchau, Até a Sofia. próxima aula. Tchau, Duda. Até a próxima aula. Todos os demais. Como assim? Ô, professor. Diga.